Paz a todos, aos nossos amigos, nossos irmãos. Uma boa tarde. Estamos nós aqui mais uma vez no nosso segundo podcast e estamos aqui felizes hoje, sábado, né? Dia 16 de março de 2024, na nossa sede, Mariporã, São Paulo, e estamos muito felizes por esse projeto que nós estamos concluindo de uma forma assim tão receptiva. E nós tivemos aí nosso primeiro podcast, muitas visualizações, as pessoas realmente perguntando, querendo saber muito mais, e isso realmente é o nosso objetivo. E hoje estamos aqui novamente com o pastor Hélio Aparecido Ramos. Seja bem-vindo. E aqui o nosso convidado também especial, o pastor João Gamaliel de Menezes, também um dos integrantes. E para darmos início a esse podcast dessa tarde, nós vamos dar aqui a oportunidade ao pastor João para que ele se apresente, conte para nós a sua jornada na nossa igreja Adventista da Completa Reforma, Ministério 1931, e para que todos realmente saibam quem também tem uma trajetória, né, pastor João, nessa igreja, e a gente está ansioso para conhecer a sua história. Seja bem-vindo, paz, fique à vontade. Amém. Paz seja com todos os ouvintes desse podcast que aqui está sendo realizado. E eu estou aqui para poder dar meu depoimento da minha vida e que também do ministério que eu ocupo. Porque quando se fala Igreja Adventista da Completa Reforma, Ministério 1931, significa o seu nascimento, né? Já foi explicado pelo pastor Hélio o seu nascimento e quando foi. Por isso, eu queria falar para todos vocês que eu sou oriundo, filho de José Gomes de Menezes, fundador dessa igreja. Nasci nessa igreja, hoje tenho 79 anos, muito feliz aqui, porque Deus abriu as portas para o conhecimento da sua palavra. E eu, desde a minha meninice, conheço as Sagradas Letras, ou seja, fui instruído por essa família, a minha mãe Odete Alves de Menezes, hoje falecida, mas ela viveu praticamente 97 anos, né? Vegetariana, é uma pessoa muito amiga, deixou muita saudade, porque ela também soube criar os seus filhos no caminho do Senhor. Então, prezados ouvintes, eu, como também faço parte dessa família, trilhei nos caminhos ao qual fui ensinado, que é exatamente aquilo que foi trazido pelo fundador. E ele, inspirado por Deus, trouxe 12 deveres bíblicos atuais do cristão, ou seja, deveres que nós temos para com Deus hoje. Não como os israelitas no passado, que tiveram mais de 300 leis, né, para fazer cumprimento, mas que Jesus, ao vir, ele cumpriu na sua pessoa praticamente quase todos aqueles mandamentos que se referia à sua pessoa, não é? Como ele mesmo disse lá em Lucas 16:16, as leis e os profetas duraram até João, e desde agora é anunciado o reino de Deus. Todo homem faz força para entrar nele. Mas é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio J da lei. Falando ali de duas leis. Uma lei que se falava da pessoa dele, né, como um cumpridor daquilo que ele combinou com o Pai para poder realizar essa salvação de todos nós. Como também
ele também explicou isso claramente em Lucas 24:44, onde ele diz: Essas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que eu deveria de cumprir tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o que falava de Cristo, não é? Foi cumprido nele. E agora ele assumiu tudo aquilo que era para nós assumir, não é? Realizando ali, naquele sacrifício que ele fez na cruz, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirando agora todas aquelas leis que se indicava para a mortandade dos animais. Então, nós hoje, como livre desta a lei de matança de animais, porque Cristo morreu, como está escrito lá em Isaías 66:3, hoje quem mata um boi é como que mata um homem, quem degola um cordeiro como degola um cão, e quem oferece sangue é como quem oferece sangue de porco. Então, logo, esse cumprimento de Cristo na cruz é realizado, e Deus tirou todo esse encargo, deixando para nós o quê? A outra lei que ele disse que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio ou um jota da lei. Porque é uma lei que Deus deu lá no Monte Sinai para o procedimento do homem em relação a ele e em relação ao próximo. Nós vemos a lei de Deus dividida em duas partes, os 10 mandamentos. 4 referente à pessoa dele e 6 ao próximo. Os 4 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim. E hoje nós vemos quantos deuses colocados no lugar do Senhor, né? Então, quebrantando esse mandamento tão maravilhoso. O outro: não farás para ti imagem de escultura, quer dizer, imagem de adoração. Então, tem tá aí também outra proibição do Senhor. E o terceiro mandamento, né, que ele fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que o Senhor não terá por inocente que tomou o seu nome em vão. E o quarto mandamento, que é aquilo que ele realizou no princípio da criação, fazendo o mundo em 7 dias. 6 dias ele fez toda a criação, inclusive o homem. Mas o 7º dia ele reservou para ele, não é? É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, tudo que nele há. 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado, que é o 7º dia, e abençoou e o santificou. Então, esse dia não é nosso, esse dia é o dia do Senhor. Então, esses 4 mandamentos, como Jesus Cristo disse, que os 10 dividia em 2, a Deus e ao próximo. Esses daqui, 4 mandamentos, se representam para Deus. E os 6 agora vai para o próximo. O primeiro próximo que nós temos é quem? Nossos pais, não é? Como diz lá, no 5º mandamento, não é? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o primeiro mandamento com promessa, que a pessoa, amando o pai e a mãe, a sua família, então ele terá uma bênção de Deus especial. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. E aí você vê, forma-se o quê? 6 mandamentos. 6 mandamentos agora é para o próximo, onde Jesus diz que ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo a ti mesmo. Então é muito justo esses 10 mandamentos, né? E esses mandamentos eu, desde criança, procuro fazer, né? Ou obedecer. Assim ensinado pela palavra de Deus, através de meus pais. E aí começou tudo, né? Na família, meus irmãos, e eu sempre procurei caminhar pelo lado do Senhor. Chegou um tempo em que a juventude a gente tem muita vaidade, me desviei um pouco, não é? Mas depois eu voltei novamente a seguir, a trilhar nesses mesmos caminhos. Então, meus amados irmãos e amigos, assim é a minha vida. Ela começou desse jeito. E encontrei uma senhora, uma moça muito boa, não é? A qual eu me uni a ela e assim formei também a minha família. E a minha família são 3 filhos, né? E que até os 20 anos, 21 anos, eles estavam todos no caminho do Senhor. Mas depois,
devido à faculdade e outros amigos, alguns se desviaram, tendo hoje ainda uma filha que frequenta a igreja. E assim sendo, caminhei trilhei esse caminho, não é? Andei com meu pai algum tempo, não é? Em Brasília, Goiânia, inclusive nos apresentamos até em televisão ali para proclamar essa mensagem. Mas depois nós fomos para o Maranhão, fiquei ali uns tempos, voltando depois para a São Paulo. E aqui em São Paulo, então, me agreguei com meus irmãos aqui e eu fiz uma formação religiosa especial que me indicaram para ser pastor dessa igreja. E ali fui consagrado e ali caminhei junto com meus companheiros, trabalhando em benefício dessa mesma igreja, não é? E não foi fácil. Tivemos muita dificuldade, porque meu pai, em 1982, ele faleceu, não é? E aí ficou agora a igreja por conta dos pastores também que estavam ali junto com ele nessa batalha. E eu, unido a esse grupo, fui eleito para ser o pastor administrativo dessa igreja durante praticamente 21 anos, ao qual estou empossado nesse trabalho, não porque eu tive orgulho pessoal de ser, mas é que eu fui eleito pela necessidade e também o trabalho do Senhor e também o meu porte de vida, né, que foi visto e fui sempre reeleito pelos nossos irmãos. E hoje, graças a Deus, estou aqui, não é? Com meus 79 anos, continuando nessa batalha, e ao qual estamos agora formalizando aqui a sede da igreja em São Paulo, ao qual nós temos aqui praticamente 40, eh, 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados, onde agora nós formulamos agora a igreja, que está prestes a ser inaugurada, não é? Muito bonita, com muito esforço e tudo mais. E nosso trabalho, quando eu iniciei, tinha poucas igrejas, né? Mas hoje, nós olhando o trabalho depois desse tempo todo, nós concretizamos agora mais de 24 igrejas, por aí, distribuídas entre o Brasil e a África, não é? Moçambique. E aí, irmãos, não sei quantos irmãos nós temos ainda espalhados pelo mundo. Nós estamos mandando a mensagem, e a mensagem está sendo realizada através da live, né? E indo até os confins deste mundo. Como Jesus Cristo disse, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então nós estamos tentando cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou, transmitindo através da rádio, através não é? Que é para poder o mundo inteiro conhecer essa palavra, esse evangelho. É lógico que, além dos 10 mandamentos, nós temos ainda aquilo que o Senhor falou lá em Malaquias, capítulo 4, né? Olha a lei de Moisés, acordei lá em Horebe, que são estatutos e juízos. Quer dizer, além dos 10 mandamentos, nós temos estatutos e juízo a cumprir, conforme o Senhor colocou para todos nós. Então, não querendo dizer que nós somos salvos pelo que nós fazemos em benefício a nós mesmos, obedecendo ao Senhor. Não. A salvação vem de Deus. Já dizia Davi, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Mas Jesus disse quando ele ressuscitou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso agora ide e pregar o evangelho a todas as criaturas, não é? E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, estamos aqui também com essa incumbência de transmitir a mensagem, né, que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que as pessoas possam saber também e depois não ter desculpa de dizer não sabia, porque o Evangelho, se é pregado em todo mundo, testemunho, não para a salvação de todas as gentes, então virá o fim. E o que nós vemos hoje é o que está acontecendo no mundo, né? Jesus disse que haverá guerra, rumores de guerra, haveria peste,
né, pestilências e tantas coisas que iriam acontecer, terremotos. E nós estamos vendo tudo isso, guerras, também aí com a Rússia massacrando a Ucrânia, quer dizer, uma guerra injusta, mas está aí. Estamos agora Israel também sendo agredido e agora está revidando, havendo aquela guerra lá no Oriente Médio. Então, tudo que o senhor falou está tendo cumprimento. E nós estamos anunciando, mas ele falou uma coisa que nós também temos que atender. Ele falou que viria outra vez, não é? Está lá em João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, não teria dito, vamos preparar lugar. E se eu preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é a pregação nossa da vinda do Senhor Jesus, ele está prestes a vir, e antes que ele venha, algumas profecias vão de se cumprir. Uma delas é o fechamento da porta da graça. E uma profecia muito profunda para se conhecer. É importante que a gente, quando falar sobre ela, fale minuciosamente para que possa entender o fechamento da porta da graça. Mas eu posso falar para vocês que Jesus tem um trabalho no santuário celestial. E lá ele está exercendo esse trabalho como sumo sacerdote, Hebreus capítulo 8. E aí vocês notam que, quando ele terminar esse trabalho no santuário, cumpre-se Daniel 7, versículo 13 em diante, que ele vem nas nuvens dos céus, né, e chegará ao céu de dias, naquele dia de juízo. E aí então será entregue a ele o reino e o poder. E então daí ele não terá mais a capa de sumo sacerdote, agora ele é rei. Então, cumpre-se o que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, quem é santo, seja mais santo. Quem é ímpio, seja mais ímpio. Eu não estou lá mais a oportunidade. Então, a oportunidade é hoje. Se ouvides a minha voz, disse o Senhor, não endureceis os vossos corações. Então, não poderia falar muito para vocês, que minha história é muito longa e comprida, e o dia inteiro não iria compor tudo o que eu iria falar aqui. Mas, resumidamente, o que eu teria que falar para você, Uriel, é que realmente a minha vida está estabelecida nisso, nessa igreja dos últimos dias, que tem suas profecias fundamentadas. Muito obrigado. É o que eu tenho que falar para você e, se mais alguma pergunta houver, vamos continuar. A gente quer saber, pastor João, dentro dos seus 21 anos que o senhor hoje é o pastor da igreja, o senhor se sente realizado ou ainda falta algo para o senhor se sentir realizado durante esse período, quando o senhor foi ungido a ser pastor? A gente nunca é realizado, a gente está sempre a realizar. O Senhor disse, ide, e ele disse que quando nós fizemos tudo, ainda somos considerados servos inúteis. Então, temos ainda muita coisa a trabalhar, muita coisa a fazer, não é? Transmitir a mensagem, batizar, dar comunhão para os nossos irmãos, porque ele disse que uma coisa importante que ele diz lá em João, não é? No Evangelho de João. Quem comer da minha carne e do meu sangue tem vida em si mesmo. Eu o ressuscitarei no último dia. Apontando agora um tempo de último dia, onde ele irá restaurar os filhos de Deus. Mas até que se chegue isso, Uriel, nós temos muita coisa a fazer, não é? E de pregar o Evangelho. Então, essa é uma ordenança que nós temos a obrigação de fazer. E eu cumpri também os outros de ensinar, também mostrar, através da nossa vida, né, o exemplo, para podermos mostrar que somos verdadeiros cristãos, não é? E assim, não estarmos realizados. A realização se dará quando realmente o Senhor chamar a gente, né? Quando a gente for dormir, como está cumprido lá, está falado o cumprimento em Apocalipse, não é? Onde diz, bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse seus trabalhos, suas obras o sigam. Aí sim a gente está realizado, porque aí Deus já anotou tudo aquilo que nós fizemos no seu livro, e aí a gente está destinado, ou para a vida ou para a morte. Espero em Deus estar, quando chegar esse tempo, destinado para a vida, né? A vida eterna, como assim ele disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida
em si mesmo. Então, nós não somos considerados mortos, nós somos considerados vivos, não é? E um dia, é claro, mesmo que nós morramos, como está Paulo falando em Tessalonicenses capítulo 4, voltaremos, né, do pó para sermos o quê? Galardoado por Deus, não é? E assim o Senhor Jesus nos ordenou. Então, por isso eu não me acho ainda totalmente realizado. Preciso fazer muita coisa ainda. Esse período que o senhor hoje está engrenado na igreja, tem alguma coisa ou algumas coisas que marcaram a sua vida? O que marcou muito a minha vida foi a conversão da minha mulher, né? Ela ficou 5 anos casada comigo, mas ela não tinha realizado ainda. Ela não, foi exatamente o batismo da minha mulher. Porque 5 anos nós convivemos juntos e dei alguns livros para que ela pudesse ler e ela foi se familiarizando de tal maneira que depois um dia ela fez uma surpresa. Eu quero me batizar. E então ela foi lá nas águas e foi batizada. Então isso para mim foi um grande ato de realização, porque Deus disse que serão dois numa só carne. E aí eu passei realmente a sentir que nós dois éramos uma pessoa. Mas infelizmente ela teve uma operação inesperada e essa operação que ela teve levou a um AVC e levou ela à morte. Quer dizer, ela dormiu no Senhor, mas dormiu firme nos caminhos do Senhor. Isso me abalou muito porque eu estava muito acostumado, né? E agora tenho que viver na lembrança. E a minha lembrança me leva ao futuro, que na realidade um dia ela voltará. Isso me deixa muito emocionado e também me dá muita esperança, porque na realidade foi uma surpresa na minha vida, né? E quando eu fui também consagrado a pastor, porque eu não esperava também esse momento, e então fui chamado pelo Senhor, e aí então eu fui consagrado a esse ministério. Também foi uma grande surpresa, mas ao mesmo tempo eu estava preparando muito tempo para isso, e procurei, dentro do que me foi ensinado e do que eu aprendi nesse aprendizado pastoral, de formularizar tudo isso para uma realização. Então eu não me sinto totalmente realizado, mas espero em Deus ainda dar muitos frutos para que eu possa até o dia da minha morte ou da meu sono, né, ter esse galardão no futuro. Como que é o relacionamento do senhor como pastor em relação aos irmãos da igreja? O senhor é bem próximo aos irmãos, o senhor sente o senhor sente todo esse afeto dos irmãos para o senhor, ou o senhor ainda acha que tem mais alguma coisa que o senhor de repente precisa fazer? Conta pra gente essa sua ligação com os irmãos. Há uma grande preocupação minha em relação aos irmãos, porque sabemos que nós não vivemos sozinhos neste mundo. Temos os anjos de Deus que nos coopera e nos ajuda, mas temos um adversário terrível, invisível, que batalha contra a igreja. O Senhor Jesus Cristo disse: um reino dividido em si não prevalecerá. Então, o grande trabalho meu, no sentido da irmandade, é promover o amor, não é, entre os irmãos, para que haja unidade e paz. O Senhor Jesus é o príncipe da paz, é o rei da paz, e ele nos mostra a forma de convivermos entre irmãos, né? Com amor. Eu sempre sinto isso da parte dos irmãos e procuro promover isso também. O amor que devemos ter uns para com os outros. É como Jesus Cristo mesmo ensinou, que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, assim como ele deu a vida por nós. E quem é que vai dar sua vida pelos irmãos? De que forma nós damos a vida pelos irmãos? Quando nós dedicamos a eles, né, o nosso tempo, quando nós ensinamos a ele que não deve trazer rancor nos seus corações, quando citamos Paulo, onde ele fala exatamente a respeito disso, né, que devemos ter muito carinho uns pelos outros, onde Paulo fala de uma forma tão
clara, ali em Romanos 16, que nós devemos saudar uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é beijo, beijo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E olhai os que promovem escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dos tais, que esse não serve ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras de lisonja, engana os corações dos simples. Então, nós ensinamos que o amor que nós transmitimos ao irmão é o mesmo que transmitimos às irmãs, é o mesmo que transmitimos aos irmãos, não é? Um amor que fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, né? Que não olhamos os irmãos mais materialmente, mas olhamos todos eles espiritualmente. Um amor, querendo preservar todos eles, né, na doutrina correta para a sua salvação. Essa é a grande minha preocupação e a grande meta minha em relação aos nossos irmãos, não é? Que devem ter essa ligação. Lá diz que Paulo tem comunicações com os santos, chamando o povo de Deus de santo. Santo por quê? Não porque não peca, mas é santo porque é separado do mundo, não é? O mundo hoje vão, onde você olha o mundo aí, está pervertido, não é? Não quero falar pessoalmente de fulano ou de ciclano, mas quando nós olhamos em geral, nossa, quem vivesse no ano, digamos, de 1950 e ressuscitasse hoje, falar, não, eu não estou no mundo, eu estou em outro mundo, porque realmente modificou pela tecnologia e também pela moda e pelos costumes. Então, vemos que o Senhor está prestes a vir. Isso eu ensino aos irmãos e procuro mostrar, através da minha dedicação, do amor, que a gente deve ter não só de palavra, como disse Paulo, mas nós devemos também ter em ação. Não é ver o irmão em dificuldade e fechar os olhos. Nós temos que ser uns bons para com os outros. Então, essa é a nossa efetividade que nós temos dentro da nossa igreja, para que os irmãos tenham essa comunhão, essa amizade, esse carinho, assim como Jesus transmitiu. Mas mesmo Jesus transmitindo todo esse amor, o que é que ele tinha no meio deles? Um demônio, né? Um homem chamado Deus deu a ele toda a oportunidade. Ele tinha a bolsa, está lá em João, dizendo que ele roubava, né? E ele, mesmo assim, Jesus ainda tolerou ele no meio deles. Para você ver como que significa o amor, né? E assim, ele morreu com suas próprias pernas, né? O Judas Iscariotes. Ele nem foi chamado, ele se apresentou, mas Jesus, mesmo assim, não fez distinção. Ele morreu com seus próprios pés. Não foi como Pedro. Pedro, infelizmente, negou o Senhor 3 vezes, não é? Foi terrível aquele momento. Mas ele se arrependeu, né? Mesmo assim, quando Jesus estava ainda na sepultura e que ele ressuscitou, onde é que encontrou Pedro? Na beira do mar, pescando. O Senhor Jesus tinha falado, olha, vocês não vão ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Eles estão lá pescando. Aí o Senhor Jesus chama ele lá pertinho da praia e fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Se fosse um de nós, ia dizer, você não presta mais, cara, você me xingou, você me desprezou, você me negou. Jesus não fez isso. Pedro, tu me amas? Olhando bem nos olhos dele, Pedro todo animado diz, amo o Senhor. Olha, quando tu te converter, apacenta meus cordeirinhos, meus irmãos. E assim ele fez 3 vezes. E assim Pedro se converteu. E ele, na hora de morrer, ainda disse, eu não mereço morrer como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. E assim crucificaram ele de cabeça para baixo, não é? E foi esse o grande amor que o Senhor Jesus dedicou e ensinou a todos nós. E é isso que eu também procuro passar para os irmãos, que nós devemos não guardar rancor. Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Somente 7? O Senhor diz, não, Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. Então o perdão significa esquecimento. Fez errado, pediu perdão, esquece aquilo, joga para trás, acabou. Entendeu? Isso é que eu ensino para os meus irmãos e procuro fazer. Então essa é a nossa irmandade, essa é a forma que melhor nós fazemos para com os irmãos diante de Deus. Muito bem, já temos aí, né, um pré-conhecimento do pastor João, né, sua vida,
né? Percebemos aqui que o conhecimento do Senhor realmente é muito vasto. E sorte nossa por termos o Senhor do nosso lado, né? E eu sou uma daqueles que realmente o Senhor acompanhou o meu crescimento, né? Eu chegar na idade que eu tenho hoje, eu sou só um exemplo. O Senhor tem vários filhos aí, né, irmão João? Que realmente nós nos consideramos o Senhor como nosso Pai também da fé. E isso para nós é um motivo de muita alegria. Ficamos muito felizes por o Senhor ter nos colocado aí, aberto aí um pouquinho da sua vida, sua intimidade. E com certeza tudo que o Senhor falou até esse momento vai trazer bastante conhecimento e ficamos felizes, né? Por conhecer um pouquinho mais do Senhor. Mas já já o Senhor vai falar também, tá? Pastor Hélio, a sua saudação nessa tarde de hoje. Tivemos aí uma repercussão aí já naquele podcast passado. O senhor ficou todo feliz? Claro. A gente fica animado, claro, né? Porque nós fizemos primeiro trabalho aqui, simples, trabalhozinho muito simples, não é? Não muito sofisticado, nem as aparelhagens, né, como fazem por aí. Mas, claro, tivemos aí umas quase 300 pessoas que assistiram a nossa conversa, não é? No programa direto, né? Mas no indireto, acho que mais de 1.000 pessoas ouviram a nossa conversa, não é? E acreditamos que muitos aprenderam, como você colocou, né? Vamos aprender hoje, vamos, enfim. Então nós estamos felizes, claro, não é? E começar a trabalhar também esse segmento importante que a internet nos proporciona, não é? Aí tem pessoas assim, não, mas a internet vai trazer problema para aqui, para acolá, e vão deixar a internet e o celular, acabou. Não, acabou com muita gente que faz uso mal dele. Mas temos pessoas que procuram fazer o bem, não é? Do nosso trabalho, do trabalho dos outros também, não vamos menosprezar o trabalho dos outros, não é? Que também tem o mesmo objetivo de levar uma palavra de esperança. Tem muita gente desesperançada por aí, não é? Tem muita gente no fundo do poço, precisando que alguém jogue lá uma corda para eles saírem do fundo do poço, uma palavra amiga, e é isso que nós estamos pretendendo fazer. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, nem de igreja de ninguém, nós estamos aqui para promover a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não é? E a palavra de Deus é sem igual, não é? Os homens sábios leem a Bíblia. Sabia disso? Os homens cultos leem a Bíblia, porque a Bíblia ela é fantástica, ela tem coisas maravilhosas e perde muito quem não lê. É a nossa cantiga, leem a Bíblia. Leia a Bíblia, da onde? Não pega salteado não, pega lá em Gênesis, não é? E vai até Apocalipse. Nós estamos agora em Pedro. Lendo Pedro, muita sabedoria o Pedro, não é? Fantástica a sabedoria de Pedro, que era um homem rude, pescador, agora um homem dotado de um Espírito Santo maravilhoso. Todo dia nós saboreamos lá em casa, eu e a minha esposa, pela manhã, meio-dia e noite, não é? Agora estamos saboreando Pedro. Pedro escreveu coisas, e ele fala de Paulo, essa lição que você trouxe hoje. Pedro fala de Paulo, que Paulo, segundo a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu coisa difícil de interpretação, que os indultos e constante torce igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, não é? Então isso a gente vibra com isso, não é? A gente se sente bem falando das coisas de Deus e passando para os outros, não é? Ainda há esperança, ainda tem uma portinha aberta lá, né? Esperando que as pessoas se convertam, porque ela vai fechar um dia. É isso. No programa passado, o senhor falou do povo de Deus nos últimos dias. Aí nós conversamos naquele bate-papo, perguntei alguma coisa de como se identificaria esse povo de Deus, né?
E ali foi trazendo vários assuntos, quais seriam aquelas características desse povo. Muito bem. Hoje, nós vamos montar um quebra-cabeça aqui, né? E vocês dois serão aqueles que vão colocar as peças no seu devido lugar. Pergunta que a gente quer saber: se tudo vai ter um acontecimento, nós queremos saber o seguinte: o que vem primeiro e o que vai ser por último? Nós estamos sempre ouvindo falar, fecha a porta da graça, cai as pragas, entra o milênio, o povo de Deus durante os 7 anos, enfim. Nós queremos saber, pastor Hélio, pastor João, qual é a primeira peça? Nós queremos aprender a trajetória de todos esses acontecimentos. Responde para nós. Bom, eu poderia começar isso com Daniel, né? Nós falamos de Ezequiel no programa passado, não foi? E nós podemos olhar Daniel. Daniel, quando ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele coloca a sequência dos fatos que iria acontecer. Não é? O rei Nabucodonosor teve um sonho e não lembrava do sonho, ficou nervoso, que ele queria saber do sonho que ele tinha esquecido, não é? E chamou os magos, os feiticeiros, os astrólogos lá do seu reinado, e eles falaram: escuta, rei, isso é impossível, né? Mas conta o sonho, nós vamos dar interpretação. Não, mas eu esqueci. Não, mas esqueci, rapaz, não me enrolem. Ele ficou agitado. Mas existia um cidadão lá no reino dele, que veio transportado lá de Jerusalém. Ele tinha o espírito dos deuses, que naquele tempo eles eram deuses, não é? E lá vem o rapaz, e o rei disse: se vocês não me interpretar, eu vou matar vocês todos. E fez o decreto, e matava mesmo, não é? E a conversa chegou na orelha lá do Daniel. E o Daniel ficou preocupado, que tinha 3 amigos também lá, não é? Ia morrer eles todos. E ele foi lá, falou com Aristócles, acho que era assim que chamava lá o secretário do rei. Falou: rapaz, me introduz lá que eu quero conversar. Ninguém vai matar ninguém aqui sem a gente conversar primeiro. E ele introduziu ele lá. Ele foi falar para o rei: isso que você pede é impossível. Nenhum ser humano pode fazer isso, a menos que tenha o espírito dos deuses, não é? Que era a ideia deles. Mas me dê um tempo. Isso aqui você pede, tem que dar um tempo, não é? E dá um tempo. Eu vou conversar com meu Deus. Então vamos trocar uma ideia lá, não é? Na nossa linguagem popular aqui da moçada. E ele vai me dar a interpretação desse negócio. E foi embora. Chamou os amigos: vamos orar. Porque o nosso negócio aqui é orar, porque nosso pescoço está em jogo. E Deus deu o mesmo sonho que deu para Nabucodonosor. Igualzinho. E deu a interpretação. E agora Daniel ficou empolgado e foi lá: não, me leva lá outra vez. E ele foi lá. Falou: olha, rei, você sonhava com uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés parte de barro, parte de ferro. E a cabeça é você, o rei. Deus colocou em cima de tudo aquilo. Todos aqueles reinos, né? O babilônico foi um reino espetacular. Mas depois de você vai vir um reino dividido. Um reino duplo. E depois desse vai vir um outro reino. E depois desse... E foi... Mas ele falou uma coisa importante. Falou dos pés da estátua. Falou da cabeça, Império Babilônico, Medos, Persa, o peito e os braços, o ventre, a barriga e as coxas, a Grécia. Do joelho até os pés, Roma. E dos pés, parte de barro, parte de ferro. Como o barro não se mistura com ferro, se você fizer uma coluna, colocar ferro e jogar barro, vai apodrecer o ferro e não vai ter consistência, coisa nenhuma.
Então, por um lado, o reino vai ser forte, como ferro. E por outro lado, vai ser fraco, como barro. E aí nós vemos pensando o que seria isso, e nós pensamos que a Alemanha, França, a Rússia, representaria então o ferro, governos fortes. E o barro, Portugal, né? França, a própria Grécia, que foi poder num certo tempo, está na bancarrota, se acabando. Mas no dia desses reis, aquilo que você está querendo saber, você é muito curioso, você quer saber, lá no dia desses reis, o poder passa o povo dos santos do Altíssimo. Percebe isso, não? Dá para você entender? Que o povo dos santos do Altíssimo, que aquela pergunta do primeiro programa que você fez, quem é esse povo? Esse povo tem o sinal de Deus. Então esse povo vai receber o quê? O poder. No dia desses reis, que reis? O rei da Europa. E está em conflito lá. Você pega aí que a Rússia cismou de atacar a Ucrânia, que ela fazia parte da União Soviética. Gorbachev acabou com a União Soviética, a história, não é? E Vladimir Putin quer reconquistar outra vez, né? A Rússia, a União Soviética, com o seu poder bélico, que dá. Bom. Então é isso, o dia desses reis vai cumprir aqui. Vai fechar a porta da graça? Claro que vai fechar. Qual é o outro fato importante? Outro fato importante. Aí você vai Daniel, Apocalipse capítulo 7. Que o livro de Daniel e Apocalipse são dois livros importantes. Eles são co-irmãos. E o pastor João falou, não sei se você se ligou, lá Daniel, que Cristo vem, recebe o poder. Você ligou a isso? E você pode voltar o podcast lá que você vai ver o que ele falou. Então, ele está ligado aqui. Bom, então o que acontece lá? Tem um portentoso anjo, né, falando para os 4 anjos que têm o poder de danificar a terra, o mar, as árvores. E aquele anjo fala, olha, segurai, segurai, até que hajamos assinalado os servos do Deus Altíssimo. E viu os números assinados, 144 mil assinalados. Aí você pode perguntar, mas peraí, pastor Hélio, que negócio é esse? O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, segundo a estatística. Fora os que já morreram. Só 144 mil é que vão estar assinalados. O sinal do primeiro programa. Santificai os meus, sábado servirão de sinal. Então existe 144 mil. O que vai acontecer lá? Segurai até que hajamos assinalado os conservos do Senhor. Quando assinalar os 144 mil, não sei, vai ser os nossos ouvintes, um deles que vai se integrar para servir ao Senhor, e aí não tem mais por onde escapar. Completou 144 mil, os 4 anjos vão soltar os 4 ventos, e aí vai ter a calamidade das 7 pragas do Apocalipse 16. Né? Percebe? Mas com certeza as pessoas que hoje estão nos assistindo já estão logo me perguntando: que dia é esse? Que dia é esse? Se o senhor fala que vai ter um momento, um dia que essa porta da graça vai fechar, ora, o ano tem 300 e poucos dias. Quando? Perguntaram para Jesus. Eu teria alguma resposta para isso. Diga, pastor João. Porque nós sabemos que, além de tudo isso que foi falado pelo pastor Hélio, a respeito dos templos, dos reis, e o cumprimento já que aconteceu tudo isso, não é? E está acontecendo algumas coisas nos dias de hoje, nós sabemos que Deus também providencia algo importante chamado conversão, não é? Isso aconteceu nos dias dos apóstolos. Jesus disse: ficar em Jerusalém
até que do alto venha o poder, não é? E eles ficaram em oração aqueles 10 dias, cumprindo-se agora o tempo da profecia, não é? E eles agora receberam o dom do Espírito Santo, nem a forma de línguas, que ali os anjos estavam interpretando o que Pedro estava falando para aquele povo, e houve uma grande conversão, 3.000, 5.000, e assim lá foi o começo de tudo isso. Mas nós temos uma outra promessa para os nossos dias. Está lá em Zacarias, capítulo 14, né? Versículo 16, que aquele que subir para celebrar as festas de cabanas receberá chuva, não é? E quem não subir vai receber as pragas. É isso que o pastor Hélio estava falando agora, das pragas. E as pragas estão estabelecidas em Apocalipse capítulo 16, né? Onde fala das 7 últimas pragas. No entanto, antes que caia essas 7 últimas pragas, cai o quê? O que é que vem? A chuva. Mas que chuva é essa? É chuva comum? Não, a chuva especial. De Zacarias capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e o Senhor que faz relâmpagos dará chover a cada um. Então a promessa não é para todos, é para cada um que vai receber esse dom maravilhoso. Mas para isso é preciso que faça o quê? Subir as festas dos tabernáculos. Não é onde está escrito lá em Levítico capítulo, acho que é 23, né? A respeito das festas dos tabernáculos. Então, essa festa do tabernáculo é para os nossos dias hoje, né? E já desde 1931, o povo de Deus sobe uma vez por ano a celebrar essas festas dos tabernáculos, né? E nessa festa do tabernáculo é onde está prometida a chuva. Que chuva? Chuva comum não, a chuva do Espírito Santo. E o que é que Jesus Cristo falou a respeito do Consolador? Lá em, acho que em João capítulo 16, lá na oração que ele fez, né? Ele disse a respeito do Consolador, que o Consolador viria para converter, não é, o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, quem converte as pessoas não somos nós lançamos a mensagem. O Espírito Santo de Deus é que converte os corações, é que abre a mente para entender a Bíblia Sagrada. É lógico que esse dia em que fechar a porta da graça está, digamos, ligado exatamente também a esta profecia. Que essa profecia, ela fala de um tempo especial, não é? Que o povo de Deus haveria de subir às festas dos tabernáculos, né? Mas antes das festas do tabernáculo tem o dia de quê? O dia do Senhor. O dia do Senhor também está lá em Levítico 23, né? O dia do Senhor, que é o dia em que o Senhor julga o seu povo, não é? É o dia do julgamento, onde está escrito lá em Salmo 50, versículo 5, né? Deus mesmo é o juiz, é ele que julga. Mas nós temos um advogado falado pelo apóstolo João, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é advogado nosso, mas também de todo o mundo que queira, é claro, né? Então, esse dia é um dia especial, é um dia em que o povo de Deus sobe para quê? Para esse juízo. Um juízo que começou através da profecia de Daniel 8,14, que fala aí até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse santuário, a princípio, pensava que era na terra, não é na terra. O santuário é no céu, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 8, capítulo 9. Então, logo, esse santuário é onde está Deus, né, em Daniel, como o próprio Hélio falou, que está ligado ao Apocalipse, né? Lá em Daniel capítulo 7, versículo 9, diz que viu um ancião de dias, né? E que seu trono era como chama de fogo ardente, milhares de milhares serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Abriram os seus livros e ali as pessoas foram julgadas pelo que estava escrito nos livros. Então, isso tem um livro, os livros no céu, aonde está registrado o quê? Aquilo que nós fazemos de errado aqui na terra. Para quê? Para que haja um julgamento. E nesse julgamento, o Senhor está convocando para que as pessoas compareçam, como está lá em Isaías capítulo 22, versículo 12, né? O Senhor naquele dia os convocará para o pranto, para o choro, para a humilhação, a raspadura do cabelo, não é? Mas esse que há gozo e alegria, mata-se vaca, degola-se ovelha,
come-se carne e bebe-se vinho. E diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas essa maldade não será expiada, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor convida naquele dia, mas a gente fala, mas que dia é esse? Então, para isso, nós temos que ligar tudo isso ao calendário bíblico, aonde o calendário bíblico ele não é igual ao calendário gregoriano, de Gregório, que mudou do calendário juliano para o calendário né, gregoriano, que ele era um papa, né, ele que editou isso. Só que os dias que ele editou são dias fixos, solar, e isso não existe, na Bíblia não fala disso, fala que a lua, está lá em Salmos, né, ficou para reger os dias, os meses e as estações. Então, meses e estações é a lua que rege. Agora, o dia quem rege é um só, porque Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, e um dia é uma tarde e uma manhã, não é? E foi a tarde da manhã e o dia primeiro, quer dizer, o sol ele está regendo isso. Agora, até que chega no 7º dia, volta tudo de novo. É um calendário que está sempre, vamos dizer assim, repetindo. No entanto, o lunar, ele vai de 29 a 30 dias, no máximo, o seu giro. E ele não começa em janeiro, como eles colocaram. Janeiro é do deus Janes, que era um deus de Roma, né? E esse deus tinha 2 faces, uma para frente e outra para trás, mostrando que terminava um ano e começava o outro. E começaram isso em dezembro. Dezembro é mês o quê? 10 ou 12? Dezembro está falando de mês 10. E eles colocaram 12. Então sobrou 2 meses, janeiro e fevereiro. Quando começa o ano? Março, bíblico, não é? É onde rege também o povo de Israel, né? O mês bíblico começa entre março e abril. E nós vemos isso pelo calendário que eles têm. Então, veja, irmãos, a diferença, e amigos, que tem exatamente do calendário. E para nós chegarmos ao dia certo, não podemos ir pelo calendário gregoriano, nós temos que ir pelo calendário bíblico. E aí, pelo calendário bíblico, nós chegamos ao dia certo, onde nós somos convocados, como está lá em Joel capítulo 2, né? Tocar a trombeta, a lua nova, e ali indica o dia do Senhor, que é o dia 10 do 7º mês. Não lunar, não solar, mas lunar. E através disso aí nós chegamos ao dia em que o Senhor está exatamente lá no santuário celestial, intercedendo por nós penitentes aqui na terra, né? Conforme Joel 2 também, agora não lembro qual é o versículo, mas lá convoca naquele dia os velhos, as crianças, todos, né? Até os que mamam. Para quê? Para que façam um dia de penitência, né? Diante do Senhor. Então, aí nós chegamos o que? Ao dia. Chegando ao dia, nós vamos encontrar, como eu falei, em Daniel 7, versículo 13, onde terminando ali falando do juízo que Deus, né, está ali naquele trono, e tem vários tronos que estão ali, Daniel 7, versículo 9 em diante, nós vamos para o 13, que é uma continuidade. E o 13 diz que viu vir nas nuvens do céu um como filho do homem, chegando até o Senhor de dias. E ali agora foi dado ao filho do homem o quê? O poder, o reino e a glória. Ele que era sumo sacerdote passou a ser o quê agora? A ser o rei. E quem é que vai agora, vamos dizer, interceder? Ficamos sem intercessor. Aí nós encontramos o quê? O final do tempo da graça. Porque agora Jesus não vai interceder mais por ninguém. É o que cumpre Apocalipse capítulo 22, né? Quem é santo, seja mais santo, e quem é ímpio, seja mais ímpio. Não tem mais justificativa, não é? Então o tempo é hoje e agora. Se alguém ouvir minha voz, não endureça os vossos corações. Então, através dessa pergunta, eu coloquei aí a bênção de Deus através da chuva serôdia que vai cair no tempo da festa dos tabernáculos, que está exatamente ligada ao tempo do juízo, que é o dia 10 do 7º mês, e ligado ao primeiro dia, que é o dia das trombetas, da anunciação do dia do Senhor. Então, tudo isso é um estudo profundo e aprofundado
que eu estou falando superficialmente, mas que dá para entender, não é? Que uma coisa vem puxando o outro até chegar ao dia em que o Senhor não será mais sumo sacerdote, mas será rei, e acabou o tempo. Então aí começa o quê? Apocalipse capítulo 16, onde diz que eu vi vozes e trovões vindo da onde? Do templo, disse, está feito. E aí houve um grande terremoto mundial, aonde, vamos colocar aí, 90% ou mais das pessoas vão ser destruídas nesse terremoto, um terremoto mundial, que vai cair as cidades das nações, que vai cair os morros, e pouca gente vai sobrar. Então, prezado irmão, o que eu poderia, digamos, orientar para estudar isso é exatamente esse ponto que eu estou colocando em relação das profecias relativo a Daniel e também Apocalipse. Muito obrigado, é que eu poderia ajudar. Muito bem. Tá gostando? Faz sua pergunta aí. Manda para nós, porque tem muita coisa para ser falado ainda, tá? Pastor Hélio, aí agora vem o derramamento das pragas, conforme o pastor João falou. E a sequência agora? Então, vamos continuar aquele nosso pensamento, né? O homem, poderoso anjo, um portentoso anjo, diz para os 4 anjos, segurai, segurai. Assinalou os 144 mil, vem os episódios que irmão João falou. Ora, completou 144 mil, vai vir o quê? O tempo de angústia. Daniel capítulo 12, não é? Porque naquele tempo se levantará Miguel, que se levanta a favor do seu povo, haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação sobre a terra, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo que estiver escrito no livro do Cordeiro, não é? Lá. Bem-aventurados que têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro. A preocupação do Davi, o rei de Israel, profeta e poeta, alguém fala, não, ele era profeta, claro que ele era, profetizou muita coisa. A preocupação dele era que não apagasse o nome dele do livro da vida do Senhor. Com toda aquela confusão que aconteceu com ele, ele dizia, não apague o meu nome do teu livro. Então, o nome dos que vão ser salvos, da grande multidão e dos 144 mil, estão no livro do Cordeiro, não é? Então, bem-aventurado e santo quem tiver o nome no livro do Cordeiro. Quem não tiver, o Mauriel, eles vão sofrer as consequências das 7 pragas. Que não vai ser fácil, não. Tivemos aí uma pandemia, coronavírus, e morria 7, 6, 8 mil pessoas por dia. É só ver as estatísticas aí, e não tinha choro nem vela, era rico, pobre, não perdoou ninguém. Levou. Hoje, agora, nós estamos lá com a praga do mosquito, a dengue, não é? E está matando muita gente a dengue. E nós estamos vendo que o mundo está no conflito. Eu fui na cidade outro dia, sexta-feira ou quinta-feira, dá medo de você andar na cidade, dá medo. A maior cidade da América Latina, dá medo de você andar. Aquele aglomerado de drogados nas esquinas ali, da São João, por ali. Bom, então nós estamos vivendo nesse momento. Agora, se você for felizardo de ter o seu nome no livro da vida, vale a pena. Porque se você não tiver, você vai receber as pragas. Né? Mas é importante que nós falamos no programa passado, tem que ter o sinal de Deus. E uma coisa interessante é que todos estão esperando Cristo vir do céu e separar o bode das ovelhas, não é? Aí ele vai vir na nuvem do céu, vai separar o bode das ovelhas. É na nuvem do céu que ele vai separar o bode das ovelhas? Paulo não falou isso. Não é? Paulo diz que ele vem na nuvem do céu e os remidos vão encontrar com ele nas nuvens. Os ímpios que ficarem vão pedir que caia rocha sobre eles. Esconde na face daquele que vem sobre a nuvem do céu. Não é? Mas quando é, irmão Uriel, que ele está separando para o fogo eterno e para a vida eterna? O pastor João Calão ligou na conversa. Hoje, quando? Dia 10 do 7º mês. Não do calendário gregoriano, que é dia 10 de julho, não é?
Não vai esperar dia 10 de julho que você vai perder a sua viagem. Não é? Não é isso do Gregório? Julho é o 7º mês, não é? Bom, João colocou bem, dezembro é 10, não é dezembro, é dezembro, né? Então, no 7º mês, que é entre setembro e outubro. Setembro, 7. Outubro, fala por nordestino. Outubro, novembro, dezembro. Então, e o ano começa, como o pastor João bem disse aqui, não sei se você se ligou, que o ano começa entre março e abril, não é? Ele citou dezembro, 10, janeiro 11, fevereiro 12, março 1º. A lua nova que vai dizer para você. Então, meu querido irmão, o que você está perguntando, se é isso que eu estou entendendo? Qual sinal? É isso? Como é que eu vou saber o que vai acontecer? Porque tem uns pregadores aí, não sou contra os pregadores, pode pregar à vontade, pregando olhando para o céu, Jesus vai vir. Fiquem ligados lá na nuvem, ele vai vir, é assim mesmo? Jesus vai vir lá no céu de qualquer jeito, não. Tem um segmento, já estamos na hora, tem um segmento, 144.000, 7 pragas, fecha a porta da graça, cai as 7 pragas, o povo de Deus assume o poder, quanto tempo? Profecia Ezequiel 39. Porque a terra, nas 7 pragas, muitos vão morrer. Não é? Na última praga, o pastor João colocou, será um grande terremoto mundial. E vai morrer um bocado de gente. Ora, cumpriu as 7 pragas, o povo de Deus agora vai reinar. E Jesus falou lá no Apocalipse 2, 26 a 29. Ao que vencer darei poder sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, que serão quebradas como vaso de oleiro. E você leva para Daniel 2,44. Junto a Daniel e Apocalipse, 2 profetas. Um viveu 600 anos mais ou menos antes de Cristo, e o outro viveu 100 anos depois de Cristo. 700 anos de diferença, um profeta do outro, e os dois falando a mesma coisa. Só que a linguagem do Daniel é uma, e a linguagem do João é outra linguagem que nós precisamos aprender esse sistema. Então é por aí, não é? Gostaríamos de ter o nosso podcast, né? Como é que é o negócio aí, que fosse de 10, 20 horas, 30 horas, passasse a noite aqui estudando esses marcos da profecia, mas não vai faltar oportunidade para a gente colocar todos esses marcos importantes, a gente conversar só sobre isso, para que os nossos queridos ouvintes, nossos irmãos, possam entender isso e possam dar um destino na vida de cada um. É isso. É o assunto realmente, como o pastor disse, né? Se deixarmos, vamos... Opa! Não para, né? Mas a gente tem que seguir as normas, né? Mas ficamos aqui, foi realmente muito prazeroso ouvir novamente tanta coisa boa. Pastor João, nosso convidado, pastor Hélio. E vamos aguardar, né? A próxima oportunidade que assim nós vamos ter. Já deixamos aí para os nossos amigos, né? Querem tirar dúvidas, querem aprender mais? Manda sua pergunta através dos nossos correios aí, nossos endereços, né? Na internet. Com certeza, qualquer pergunta que vocês fizerem, vai ser dado a resposta pelos nossos pastores. E o que nós temos que dizer nesse momento, né? Que somos gratos por essa oportunidade que nós estamos aqui nesse dia, nesse sábado, e que muito em breve vamos estar novamente aqui, né? De repente, pastor Hélio, volta lá para o Tocantins e a gente faz aí, né? O senhor lá, nós aqui, né, pastor João? E é um trabalho que não vai parar, né? E isso está trazendo muito benefício, com certeza. E é vocês, né? São os nossos telespectadores que nos conduzem a fazer essas coisas, né? E tudo que está sendo falado é importantíssimo. Quantas pessoas não sabem disso, né? Quantas pessoas?
E como diz a Bíblia, né? Sai dela, povo meu, né? Então, realmente, os acontecimentos finais é muito sério, né? E, infelizmente, homens que estudam a Bíblia, mas estão direcionando esses assuntos de uma forma que não condiz com a Bíblia, né? Está bem diferenciado. Então, olha, agradeço o pastor Hélio, agradeço o pastor João, deixo aqui a despedida de cada um de vocês para os nossos ouvintes neste momento. Pastor João? Eu fico muito feliz de ter sido convidado, né, e poder contar um pouquinho da minha história. Porque eu sou um livro aberto, né, todos conhecem, mas eu queria aprofundar tudo isso dentro da palavra de Deus. Então, o que eu passei para os meus ouvintes, né, eu fico feliz de ter transmitido. E se houver alguma dúvida, nos procure para que a gente possa, digamos, explicar o que nós falamos. Porque nós não falamos de nós falamos do que está escrito. Estando escrito, então nós temos que saber conduzir para poder entendermos a que tempo nós estamos existindo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito bem, isso é muito bom. E a gente gostaria que vocês todos que nos assistem examinassem as Escrituras, não é? Sem igreja, tira a igreja, põe do lado, pensamentos põe para o outro e leia as profecias. Leia as profecias. Jesus falou, examinar as Escrituras porque nela tem a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então a gente tem esse períodozinho pequeno, né? Que pode transformar num período grande para a gente passar para vocês essas histórias. E o nosso irmão Uriel disse bem, muitas pessoas não sabem, não é? Não têm conhecimento. E não vou condenar também os professores de vocês, não. A gente não quer conflito, a gente quer que vocês parem para pensar, não é? Será possível isso? Será que o irmão Hélio falou certo? Será que o irmão João falou certo? Será que o Uriel falou certo na colocação deles? Então é isso que nós queremos, que vocês meditem, não é? E cresçam no conhecimento, na sabedoria, na inteligência, porque Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Fiquem com Deus, e que Deus ilumine o caminho de vocês, e que vocês possam ser sábios, porque Deus é Deus de sábio, Deus não é Deus de todo. Fica na paz. Fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanharam neste sábado à tarde. Que Deus abençoe a cada um e que muito em breve estaremos juntos novamente.